Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Está nas mãos da Câmara dos Deputados o futuro dos serviços de transporte de passageiros por aplicativos como Uber, Cabify, 99Pop e outros. O Senado retirou da proposta algumas exigências, como o uso de placa vermelha e a de que o condutor deve ser o proprietário do veículo. O texto que chegou à Câmara também retira dos municípios o poder de autorizar ou não o funcionamento dos serviços. Caberá a eles somente a fiscalização. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir esse tema com os deputados Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e Silvio Costa, do Avante, também de Pernambuco. Deputados, a Câmara dos Deputados pode derrubar as decisões do Senado. A proposta que saiu aqui da Câmara, que pode voltar a ser reabilitada, ela virtualmente igualava os serviços de táxi e de Uber. O que os senhores acham? Como é que pode ser esse debate aqui na Câmara, deputado Silvio Costa? Olha, deixa eu te falar. Primeiro, é preciso ficar muito claro para o país que a Câmara não quer acabar com o Uber. Nós não queremos acabar com os aplicativos. Eu vou repetir. Nós não queremos acabar com os aplicativos. Nós queremos regulamentar. Veja, está vendo aqui a TV Câmara? A TV Câmara é uma concessão pública. Ela é regulamentada. Lá no interior, em algumas regiões metropolitanas, você tem uma rádio comunitária pirata. Isso é permitido? Não é permitido. Uma TV pirata é permitido? Não é permitido. Então, no Brasil, tem uma coisa chamada Constituição da República. E na Constituição está muito claro o seguinte, que transporte público tem que ter uma concessão do município. Esses aplicativos, isso é produto da economia do conhecimento, esses aplicativos, evidentemente, eles oferecem um bom serviço, mais barato, inclusive, à opinião pública. Por que mais barato? Porque não paga imposto, porque não tem regulamentação. A minha pergunta é, imagine se criasse um aplicativo de transporte coletivo, de ônibus. Os donos das empresas de ônibus iam deixar? Não iam deixar. Então é natural que os taxistas também tenham o seu direito legítimo de ser exercido, de questionar. Então o que é que nós queremos em relação aos aplicativos? Que a prefeitura, sim, o município, ela regulamente. A gente colocar no projeto, não que apenas autorize, fiscalize, não, que fiscalize. A gente quer que autorize mesmo. Por exemplo, a gente não sabe quantos Uber tem aqui no DF, tem lá em Pernambuco. Só quem tem esse número é o povo do Uber. O município não sabe. Se você perguntar ao prefeito de uma capital, ele não sabe. Então, nós queremos o quê? Que seja uma autorização da prefeitura. Nós queremos que o Uber seja de propriedade de uma pessoa, o cara tem um carro dele e vai lá. E nós queremos estabelecer um número. E para você autorizar, tem que botar uma placa vermelha. Onde é que está a agressão disso? Isso é uma coisa normal. Nós queremos apenas regulamentar. Repito, ninguém quer acabar. Isso aqui é um país que tem uma Constituição. E a Constituição precisa ser respeitada, é isso. Deputado Daniel Coelho, o senhor acha que a Câmara vai manter a sua posição anterior? Olha, eu espero qual a sua opinião? Não, eu espero que a Câmara ela fique com a opinião do Senado, que foi o relatório, inclusive, que eu apresentei e terminou sendo alterado em plenário. Por quê? Primeiro é bom a gente esclarecer a quem está nos vendo o nosso programa de alguns fatos. Tem sido dito por muitos, o Uber não paga imposto. O Uber pagou até este momento 500 milhões de reais de imposto entre impostos federais e municipais. Quem não paga imposto é o táxi. Mas ninguém está lutando aqui para o táxi pagar imposto, não. Acho que está correta a isenção do táxi, porque o táxi é transporte público e precisa ter isenção. Então, o táxi não paga ISS, o táxi não paga IPI, ele não paga ICMS, ele não paga nenhum imposto, seja ele federal ou municipal. Apenas uma taxa de cadastro junto ao Inmetro e ao município, anual, na cidade mais cara do Brasil, que é São Paulo, R$500. Em todas as outras cidades, o valor é menor do que isso. Só para você
adquirir um carro para usar no Uber, você paga 15 mil reais de imposto se o carro custar 50 mil. Além dos impostos que são pagos pela empresa de pessoa jurídica de imposto de renda. Então, o Uber paga imposto e paga muito. E está correto. Eu acho que tem que pagar imposto. Por que tem que pagar imposto? Porque é uma atividade da iniciativa privada. O transporte do Uber é um transporte privado, assim como a gente tem, por exemplo, o transporte de ônibus, não aquele que passa no ponto da parada, mas o transporte do ônibus de turismo, o transporte do ônibus que faz fretamento de um trabalhador, ele sai do local onde o trabalhador mora e vai até a empresa. Todos esses são transportes privados, diferentemente do táxi ou do sistema de ônibus que para nas paradas, que são transportes públicos. Colocar a placa vermelha no Uber, não adianta a gente tentar dar volta no assunto. É proibir. Porque se você estabelece que imediatamente para rodar um carro de aplicativo ele tem que ter a placa vermelha, você está proibindo todos que estão funcionando hoje. Por quê? Porque ninguém tem placa vermelha. Até que os municípios venham a dar placa vermelha a esses carros, vai demorar quanto tempo? 1, 2, 3 anos. Além disso, isso é não compreender a dinâmica dos aplicativos. Por exemplo, foi lançada na semana passada, e não é Uber, o Lady Car, alguma coisa desse tipo. É um aplicativo só para transporte de mulheres com mulheres motoristas. Só no meu estado, no nosso estado, Silvio, foram abertas 700 vagas para mulheres dirigirem seus carros e transportarem outras mulheres, que por conta da violência, da insegurança, não querem serem transportadas por um homem. É direito delas. Se você começa a dizer que tem que ter uma pré-autorização, que tem que ter placa vermelha, não poderia ter o aplicativo para mulher. Porque até que isso fosse resolvido, iria demorar quanto tempo? Então, a dinâmica do mundo moderno não é essa dinâmica dos tempos antigos, onde a gente esperava 2 anos para uma mulher poder trabalhar. São 700 pernambucanas, no Brasil todo são milhares já que vão entrar nesse sistema de transporte feminino. Então, é um grande ganho. Eu acho que o que a gente precisa, sim, é manter o texto do Senado que garante as normas básicas de segurança. No resto, o município tem que fiscalizar para que o serviço ocorra corretamente e mais nada. Olha, uma coisa que tem acontecido no Brasil e nós não podemos deixar que continue. Parece que tudo que dá certo, toda iniciativa que vem da tecnologia do mundo privado, o governo quer meter a mão para atrapalhar. Nós não podemos deixar que isso aconteça agora. Tenho certeza que muitos deputados que na primeira votação votaram para colocar placa vermelha e outras exigências, não tinham consciência ou não conheciam bem o tema. Agora ele está sendo muito melhor debatido, os aplicativos já estão presentes em todos os estados da federação e eu acho que a gente vai ter um voto mais sensato aqui na Câmara, como tivemos no Senado, onde foi aprovada a regulamentação, mas sem as exigências que impossibilitam não só o funcionamento do Uber, do 99, do Cabify, mas o pior, a criação de novos aplicativos, porque todo dia tem um jovem criando um novo aplicativo para servir a população, seja através de transporte ou de outras soluções que são necessárias para o mundo moderno. Deputado Silvio Costa, o senhor é da posição que defende que os municípios decidam sobre isso. Diversos municípios brasileiros já têm uma legislação sobre esse assunto. Uma legislação que é diferente das regras que o Congresso está aprovando. Isso não poderia, os municípios não deveriam ter liberdade. Por exemplo, São Paulo, ele impõe uma taxa por quilômetro rodado. Então, a prefeitura arrumou um jeito lá com os aplicativos, que eu não sei qual é, de controlar os quilômetros rodados por aplicativo e ganham uma porcentagem sobre isso. Quer dizer, essas fórmulas que às vezes são mais criativas e que o município pode até ver um jeito de ganhar com elas, não seriam mais adequadas do que uma regra que ingesse nacionalmente? Deixa eu te falar. Primeiro, o Senado simplesmente desfigurou o projeto todo. O Senado, o que veio do Senado foi absolutamente nada. Ou seja, o Senado proibiu realmente placa vermelha, o Senado proibiu o município de dar autorização e o Senado proibiu que o cara seja o dono do carro. Então, o projeto que veio do Senado não existe. O fato é o seguinte, eu repito que ninguém quer acabar com o Uber. Agora, veja, o Uber, países como Dinamarca, países de primeiro mundo, como Espanha, como Alemanha, a Dinamarca, inclusive, proibiu o Uber. Fazem esse debate lá. Ninguém aqui está dizendo que o serviço do Uber, o discurso do deputado Daniel é um discurso correto, mas correto, vírgula, porque ele está rasgando a Constituição. Ele esquece só disso, ele esquece da legalidade. Veja, ninguém está proibindo aqui, quer tirar emprego de mulher. Eu vi essa reportagem aí, eu achei interessante, um aplicativo para andar só as mulheres. Ninguém quer proibir o Uber, o que a gente quer é o seguinte, imagina, eu sou prefeito de uma capital, tá? Aí o Uber
existe na minha cidade. Só que tem um detalhe. Eu não sei quantos carros tem. Isso tem reflexo aonde? Na mobilidade urbana. Isso é um problema, ou não? Porque no mundo todo, as pessoas estão querendo andar de bicicleta, as pessoas estão querendo andar de transporte urbano. Eu vi uma matéria recentemente sobre Copenhague, que é a qualidade de vida lá. Então, esse é o primeiro problema do Uber que a gente tem que enfrentar. É o problema da mobilidade. Você tem um engarrafamento que você não sabe quem é Uber e quem não é Uber. A placa vermelha é exatamente para isso, para a gente saber quem está prestando o serviço de passageiro e quem está no seu carro particular. Não é para inibir o Uber, não é para proibir o Uber. A prefeitura vai ter o direito, vai dizer o seguinte, por exemplo, Recife. Recife tem 6.800 táxis. É o que a prefeitura libera. A prefeitura sabe quantos tem. Esse é o primeiro problema do Uber, que hoje a gente não sabe, tem um problema de mobilidade. Segundo, tem um problema de segurança também. Tem, que num táxi, por exemplo, como é regulamentado, tem lá a placa, a prefeitura sabe quem é. Se tiver uma bronca ali, você sabe no Uber. É difícil você ter esse controle. A coisa mais fácil do mundo é você cadastrar um carro no Uber. Agora, eu repito, a gente não quer acabar. Até porque, eu concordo com você, nós estamos num mundo instantâneo. As pessoas estão cada dia mais criativas. E o Uber, efetivamente, presta um bom serviço. Na outra ponta, o taxista, na verdade, ele tem que melhorar o serviço. Por que é que esses aplicativos começaram a crescer no mundo? Porque o serviço de táxi no mundo não era de boa qualidade. A maioria. É preciso melhorar, sim, o serviço de táxi no Brasil. Agora, o que não pode é acabar. Porque da forma que o deputado Daniel propõe, ele quer acabar com o serviço de táxi. A verdade é essa. Por quê? Ele diz assim, o dono do Uber paga. Quando eu falo paga imposto, quando eu falo o dono do Uber, é o dono do carro, Daniel. É aquele cara que está ali. Ele não paga imposto, não. Agora, o dono do táxi, ele paga. Quem paga imposto é a Uber empresa. Paga o dono do táxi? O imposto que paga o dono do táxi, não? Qual o imposto? Primeiro, ele paga simplesmente a autorização, a concessão na prefeitura custa um dinheiro. Ou não? Ele só paga, ele paga a concessão. Não, ele só paga a taxa anual. Ele só paga a taxa anual. Não, ele paga a concessão, Daniel. A concessão não é gratuita. Não, a concessão não é gratuita. E a vendida? A concessão faz uma licitação na concessão, tem um custo operacional da licitação e ele paga uma taxa anual. O Uber não paga. A taxa anual. E sim, e não paga não? Que é de o até Uber não paga. por ano. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou contra o Uber, eu sou a favor da regulamentação. Eu acho, inclusive, que o Uber funciona como uma espécie de câmara de compensação para o preço, para regular preço. O Uber poderia, ele funciona hoje regulamentando o preço do mercado mesmo. E, ao mesmo tempo, funciona para o táxi melhorar a sua qualidade. Agora, do jeito que esse projeto veio do Senado, se for aprovado aqui, você acaba com os táxis no Brasil inteiro, Daniel. Essa é a grande questão. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com a resposta do deputado Daniel Coelho. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a regulamentação dos aplicativos de transporte de passageiros com os deputados Silvio Costa, do Avante, e Daniel Coelho, do PSDB, ambos de Pernambuco. Deputado Daniel Coelho, o senhor estava respondendo aí, o senhor estava discutindo já com o deputado Silvio Costa se taxista paga ou não paga imposto, se Uber paga ou não paga imposto. Uber, aplicativos, né, em geral? O Uber, ele paga não só o imposto de renda da pessoa jurídica, como ao dirigir um carro, ele tem que pagar o IPI, o IPVA, ele tem que pagar o ICMS. Se um carro dirigido por um motorista de Uber custa 50 mil, ele pagou 15 mil de imposto. O taxista tem isenção de tudo isso. Qual o imposto que o taxista paga? Ele paga uma taxa municipal para se cadastrar, que custa, na cidade mais cara do Brasil, R$500 por ano. Ou seja, ele paga muito menos imposto do que o Uber, o que eu concordo. Quer dizer, não é aqui essa coisa, querer igualar os dois. Não, o táxi tem vantagens. O táxi, ele paga menos imposto, ele anda na via exclusiva de transporte público, exatamente para você não deixar que esse sistema morra. Por exemplo, São Paulo criou suas regras. O táxi não morreu em São Paulo. Pelo contrário, o taxista de São Paulo, ele continua a sobreviver e ter sua renda. Então, não é uma questão de acabar com um ou acabar com o outro. A gente não pode... Só para poder concluir, deputado, e a gente poder ver os argumentos. Outra questão, veja como a intenção é proibir o Uber. E como isso é discriminatório com o pobre que dirige o Uber, com o desempregado. Exigir que o dono do Uber seja dono do carro. 70% dos que dirigem táxi não são donos do táxi. A praça é de um terceiro, que o cara tem 10 carros, aluga para ganhar dinheiro, faz mais-valia, faz ganho em cima do trabalhador taxista, alugando aquele carro. Quando ele não tem um, tem 10, mas
apenas 30% dos taxistas são donos de seu carro. Se a gente apresentasse aqui um projeto dizendo que só pode dirigir táxi o dono do carro, aí sim a gente estava querendo acabar com o táxi. É isso que estão querendo fazer com o Uber. Por que que eu, que não tenho um carro, porque não tenho dinheiro, eu não posso alugar um veículo para rodar de Uber, trabalhar e sustentar minha família? Quer dizer, nós vamos impedir isso? 500 mil pessoas no Brasil hoje estão trabalhando nos aplicativos. A expectativa é que esse número aumente. Aí eu vou dizer, não, se você não tem dinheiro para comprar um carro, então você está fora, continue desempregado. Então, é uma lógica antiga e é a lógica, em vez da gente trabalhar, deputado Silvio, eu acho que esse deveria ser o caminho, né, desregulamentar o táxi e não ir buscar uma regulamentação para impedir o Uber de continuar a crescer. Qual a lógica do táxi, por exemplo, ter uma bandeira fixa? Eu concordo que o taxista tivesse o direito, por exemplo, num grande evento, numa Copa do Mundo, em cobrar um valor mais alto. Por quê? Porque a demanda é grande, tem pouco táxi, é aquela hora dele ganhar dinheiro, mas ele fica preso naquela tabela. Ao contrário, na hora que tem táxi demais e pouco passageiro, ele também não pode dar desconto, e aí perde na concorrência. Então vamos trabalhar uma desregulamentação do táxi, liberar para que o táxi seja mais competitivo e não deixar o Uber menos competitivo. Além disso, aí vamos falar qual é o fato. A minha discussão não é táxi contra Uber, é o usuário. O usuário brasileiro tem o direito de escolha. Ele tem que escolher. Se ele quer andar de Uber, de táxi, de ônibus, de avião, de moto, ele tem o direito de escolher. Nós não podemos mais cercear o direito das pessoas com legislação que vem aqui do Congresso. Deputado Silvio Costa, o senhor é presidente da Comissão do Trabalho. A gente está num momento que o Brasil está com 13 milhões de desempregados. Esses aplicativos, eles não criam alternativas de sobrevivência que podem ser, inclusive, temporárias? Não, sinceramente. O senhor foi presidente, Não, eu fui presidente. Veja bem, primeiro, aí, ele está criando bico, né? Você está querendo oficializar o bico. Isso, na verdade, é um trabalho intermitente. Deixa eu te falar, olha, esse discurso de que os aplicativos estão criando emprego no Brasil, com todo respeito ao deputado Daniel, não é um discurso consistente. Eles estão criando anestésicos sociais. Ou seja, a pessoa perdeu o emprego, lamentavelmente, tem lá o carro dele, aí eu vou fazer uma praça aqui com Uber, aí vai ganhar 20, 30 reais. Isso é um anestésico social, isso não é emprego. Não é verdade essa história de que o Uber está criando emprego no Brasil. Essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, isso não é verdade. Está criando um bico para as pessoas, uma válvula de escape, esse é o primeiro ponto. Uma segunda questão é que uma preocupação do mundo inteiro é a chamada mobilidade urbana. A Dinamarca proibiu Uber, a Espanha proibiu Uber, por conta da mobilidade urbana. Por um motivo simples, você não pode fazer uma coisa desorganizada. Eu repito, ninguém quer acabar com os aplicativos. A gente não quer acabar, a gente quer disciplinar, a gente quer ter quantitativos. Nós queremos saber, em cada cidade do Brasil, quantos táxis tem, quantos Uber tem, quantos ônibus tem. Isso está na Constituição. Agora, você fazer um liberou geral, como o projeto propõe, qualquer pessoa tem um carro lá, aí chega, sai do trabalho e bota na praça. Veja, não é assim. A Constituição do Brasil é clara, eu repito, que o transporte de táxi e de ônibus é concessão do município. Como o transporte interestadual é do Estado. Como o transporte tem os órgãos de fiscalização no Brasil, Denatran, Detran, tem os órgãos de fiscalização. Então, o que é que a gente está fazendo aqui agora? Essa entropia, essa coisa desorganizada. Na história da humanidade apareceu um cidadão chamado Bakunin. O Bakunin, ele era o ideólogo do anarquismo, né? Ele pregava uma sociedade sem regras, uma sociedade sem leis. Felizmente, o anarquismo não prosperou em nenhum país do mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Em todos os países do mundo existem as leis, existem as regras. E, na verdade, eu sempre entendi que a lei ela tem que surgir de uma demanda da sociedade. Ela não tem que ser fabricada para a sociedade cumprir. É o que eu entendo. A lei, a gente não pode fabricar uma lei aqui para a sociedade cumprir. É o contrário. Com os movimentos sociais, nós vamos elaborar leis. O Uber é um grande movimento da economia de conhecimento, os aplicativos é um movimento social que a gente, em algum momento, vai ter que fazer uma lei regulamentando. É isso que a gente está defendendo, Daniel. Ninguém quer acabar. Deputada, por outro lado, tem surgido, a Justiça do Trabalho tem registrado muitas demandas trabalhistas contra essas empresas. Quer dizer, o motorista sai de lá e demanda um vínculo empregatício, porque afinal ele paga 25% do que ele ganha para essa empresa. O senhor acha que existe
eles se diz que eles exploram o trabalhador sem criar, sem devolver a ele um efetivo bem, sem beneficiar esse trabalhador. Quanto mais você regulamentar e criar regras, mais exploração vai haver, porque as pessoas vão ficar presas. Hoje você tem um mercado livre. No mercado livre, qualquer um cria um novo aplicativo. Então ninguém é obrigado a rodar Uber. Você pode rodar Uber 99, você pode rodar no aplicativo das mulheres, você pode rodar no Cabify. Ou seja, a liberdade de mercado vai fazer com que as pessoas não sejam exploradas. Elas estão lá por livre e espontânea vontade. Eu concordo quando o deputado Silvio fala que as leis elas devem refletir o desejo da sociedade. 90% da população quer direito de escolha, não quer regulamentação em Uber, não. A gente está com inversão, né? Já que Silvio citou Bakunin, eu vou citar outro teórico que foi Bastiat, que falou que era a lei. Definiu na época, no final da Revolução Francesa, qual deveria ser o papel do Estado. E o que dizia Bastiat? Ele dizia que a lei deveria ser um instrumento para coibir o abuso do Estado contra o cidadão e nunca para coibir o direito de liberdade do cidadão. Quer dizer, é o inverso. Parece que agora o Estado quer coibir a liberdade do cidadão. Na verdade, as leis têm que existir, mas para coibir os abusos do Estado. Como, por exemplo, no primeiro bloco aqui, a gente falou da questão dos ônibus. Nós temos que mexer com a máfia dos ônibus. É correto um empresário ser dono de todas as linhas de ônibus de uma região, de uma cidade, e a partir daí dar serviços de péssima qualidade, serviços que atrasam em todo lugar do mundo. O ônibus tem hora para chegar e hora para sair. Você tem ali marcador. Aqui não tem hora. O cara chega a hora que quer. O ônibus chega lotado. Você entra socado dentro do ônibus. Por quê? Porque tem uma máfia no sistema de ônibus, onde é um empresário por linha. Por que não você democratizar isso? Não estou querendo dizer aqui que vai ser um aplicativo, não. Mas você precisa criar uma lei para que não haja o abuso do Estado contra o cidadão. Precisa ter concorrência. Precisa ter concorrência no transporte individual. Precisa ter concorrência no transporte coletivo também. Nós não podemos continuar vivendo esse esquema de transporte coletivo que reina em todas as capitais. Então, esses entraves eles têm que acontecer. Na minha compreensão, as leis elas têm que ser feitas para coibir o abuso do Estado contra o cidadão e não o inverso. O cidadão tem que ter liberdade. Já o Estado não, ele precisa de limites. Porque quem está acabando hoje com o Brasil não é o cidadão individual, é o Estado que perdeu os seus limites, quer meter a mão em tudo, muitas vezes para benefício próprio, seja benefício político ou até para enriquecer. Então a gente tem que limitar os poderes do Estado e não está invertendo. Eu gostaria muito de ver o Congresso trabalhando na limitação dos poderes do Estado, ao invés de estar tentando criar limitação na liberdade do indivíduo, gastar o dinheiro dele da maneira como ele entende. Ô Daniel, deixa eu falar, em relação à máfia de ônibus, eu concordo com você, mas você é de Pernambuco, sabe que o povo que trabalha com transporte coletivo em Pernambuco é um povo sério. Não é um povo do Rio de Janeiro. Quando você fala de máfia de ônibus aqui, você lembra de Jacó Barata, aquela quadrilha do Rio de Janeiro. O povo de Pernambuco é um povo sério. Eu acho que a gente tem que discutir o transporte coletivo. Agora, você fez uma pergunta belíssima, mais uma, em relação à questão das relações trabalhistas. Eu quero dizer ao senhor e à senhora que está lidando com o aplicativo, que, na verdade, como não tem regulamentação, na hora que a senhora parar o aplicativo, a senhora pode colocar na justiça que a senhora ou o senhor vai receber uma indenização. Sabe por quê? Porque o Uber, na verdade, está lhe explorando do ponto de vista das relações de trabalho. A senhora não está recolhendo, e o senhor FGTS, né? O senhor não está tendo os seus direitos trabalhistas, 13º. A frota de táxi então, também não, mas vou deputado. chegar lá, eu vou chegar. É por isso que a táxi é uma concessão. Aí é por isso que a gente tem que regulamentar. Então, eu vou chegar lá. Essa pergunta foi belíssima. Então, veja bem, o senhor e a senhora que está com o Uber, fique tranquilo. Na hora que o senhor quiser parar, pode colocar. Já tem jurisprudência. Já tem jurisprudência sobre isso. O senhor está fazendo um trabalho sem nenhuma proteção legal. Sem uma proteção, porque no Brasil existem as leis do trabalho inventadas lá atrás, criadas por Getúlio Vargas. Essas leis de trabalho é para proteger os trabalhadores. O senhor que trabalha com Uber não tem nenhuma proteção. O taxista tem sua pergunta. Aí você diz, o taxista é uma concessão. Como é uma concessão, ao ter a concessão, é um negócio, é um acordo, ele tem uma parceria com o município. Então, ele já está protegido pelas leis de trabalho, porque é uma concessão. É PJ com PJ. É evidente que não tem vínculo trabalhista, você é um prestador de serviço no seu veículo e você tem um aplicativo que agencia a venda. Então é a mesma coisa de eu ter um hotel e através de um site, alguém reservar o hotel. Eu não sou funcionário do site que fez a reserva do hotel. Quer dizer, isso não tem o mínimo sentido. Isso é querer engessar. Essa é a lógica da economia do passado. A gente está falando aqui da economia do futuro. A economia do futuro, ela tem outras relações de trabalho. E a relação de trabalho é da prestação de serviço para o cidadão. Vamos deixar o cidadão escolher. Se a gente deixar o cidadão escolher, eu tenho certeza que nós vamos qualificar
a qualidade do serviço, tanto do táxi como do Uber, como dos outros aplicativos. Na lógica de Daniel, se o cidadão escolher qualquer coisa no Brasil, mesmo sem estar protegido pela lei, mas se for boa para ele, tem um direito. Na sua lógica, você escolhe pelo cidadão. Na minha, eu prefiro que ele escolha do que a sua opinião. Esse debate continua agora no plenário, mas o Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.